água era, como diz, era bom, só sabe por quê? Porque todo mundo, os fazendeiros, tinha as áreas do rio, que a gente plantava roça. Depois a água veio e tomou conta. Antes dessa água vir, eu trabalhava nas roças beirado do rio. Mas meu marido, nós plantava arroz, feijão, mandava para Curvelo para vender, porque aqui não tinha saída, nem no começo. O começo era pequeno. Olha, quando a água chegou, todo mundo ficou assim, admirado, porque e assustado, foi um susto geral, que ninguém esperava. Foi doloroso, foi difícil, uma época assim, que todo mundo ficou desnorteado, ninguém sabia o que fazia. E nós ficamos ilhados, não tinha uma saída por terra, ficamos sem padre, ficamos sem médico, ficamos sem nenhuma assistência aqui em Morada. Quando a água chegou foi assim um desespero, sabe? Porque a estrada que a gente ia e voltava foi tomada, né? Então nós tivemos que passar pelo rio, ia passar pela represa. Uma sensação muito ruim, sabe? Quando encheu. Quer dizer, não tinha assim, nada bom, não vimos nada de bom. Só coisa triste, sabe? Assim. Então foi só essas notícias assim, sabe? Que a gente teve no início. Depois foi acomodando, organizando, né? Fizeram os portos, as estradas. Aí foi normalizando aos poucos, né? Mas ao início foi terrível. Para a chegada das águas não houve preparativo nenhum, praticamente. Não teve uma postura ecológica em que as espécies fossem preservadas, nada disso. Então, muitos animais perderam-se nessa época, as enchentes, com a subida das águas, a violência delas, né? E praticamente muitas plantas também se perderam, né? Cujas espécies até hoje não existem mais. E foi um desastre ecológico. Morada Nova, antes da represa, tinha até hidrelétrica, usina hidrelétrica. Era na fazenda do meu pai, que fornecia energia aqui para Morada Nova. Isso foi antes da represa. Veio a represa, foi lá retirar aquele maquinário, tudo, e após a represa não tinha energia. A energia aqui dentro era gerada por motor, gerador. Morada passou a ter 5.000 e tantos habitantes só. Tá certo? Você vê o êxodo que teve. De forma que foi uma coisa impressionante. Quer dizer, as estradas taparam, foi um negócio, houve um problema ecológico muito grande, os bichos. Cobra em Morada entrava para a rua. A gente passava medo, era um barquinho de quatro tambores que passava a gente na balsa. E ia uma pessoa tirando as madeiras para não atrapalhar o motor. E a gente passava até medo. Eu mesmo, a primeira vez que eu passei na água, eu achei muito estranho. E a gente não tinha, porque antigamente a gente tinha aquele respeito das pessoas uns com os outros, né? Então o meu pai, não tem perigo não, tem perigo não, a gente entra assim naquele medo, né? Mas depois a gente foi acostumando. Mas eu não sei se a água trouxe benefício, parece que por um lado foi, mas quando mesmo no início a gente não sentia benefício nenhum. A gente achava que estava derrotado. A região que mais produzia na região, mais do que Abaeté, mais do que tudo. Produção agrícola e pecuária, agropecuária. Porque aqui produzia feijão em quantidade, não tinha nem mercado, perdia feijão e jogava
fora feijão. A pior coisa, no meu ponto de vista, foi a chegada das águas. Quando você pega um pensamento social colocado, né? E onde não só sofreu, mas toda a população sofreu. E quando a dor é coletiva, ela é maior. Foi muita gente que saiu lá da nossa fazenda mesmo, foi embora lá para o Naí, porque a água vinha, tomava tudo, e eles ficaram achando que tomava mesmo. Mas não tomou tudo, tomou as partes mais baixas tudo, eles tomaram, da nossa fazenda mesmo, tomou. Os fazendeiros arrancavam os arames, arrancavam currais, cerca de madeira, barracão, tirava as teias das casas para carregar, e chovia dia e noite. Assim, um inverno grosso, que não dava para ninguém trabalhar. Carro de boi, caminhão não andava. Carro de boi passava num lugar, no dia atolava, não tinha. E a água subia uma distância como daqui, lá naquele carro assim, ó, no espraiado assim, ó. Ela subia 20 centímetros de pé direito. 20 centímetros de pé direito assim, ó, vai uma distância longe na área. Eu estava, na época, com meus 9, 10 anos de idade, né? O que a gente via, o olhar de criança, era só os mais velhos reclamando. Triste por causa da represa chegando, que antes não acreditavam, de repente essa represa está chegando, a água está chegando, pegando as lavouras, o pessoal correndo para desmanchar a sede, desmanchar a casa, desmanchar curral, desmanchar pasto, tirar aquilo, e se eu via lá na fazenda do vovô, o pessoal trabalhando e chegando tarde da noite com os carros de boi cheios de madeira, cheio de arame, cheio das coisas, trazendo embora. E aquelas pessoas que moravam, que nesse tempo 70% da população nossa morava na zona rural, mudando e tendo que sair das suas casas e mudar de rancho, fazer as suas casinhas, que era na realidade ranchos de palha, fazer em outros locais, porque a represa estava tomando aquilo. O que eu sinto hoje é o seguinte, hoje passou aquela fase de represa, e hoje todo mundo conformou com o que tem, com as terras que tem. Hoje tem muita produtividade de grãos, de milho, soja, muito plantio de eucalipto, muito irrigação, pivô de irrigação. É isso. A Morada Nova hoje, nessa parte, desenvolveu mais que aquela época. Produz muito mais a parte de grão do que naquela época, sabe? Morada para mim é a água, é isso que é essa cidade. Para mim a melhor coisa que já aconteceu para Morada foi a água, mas eu não tenho perspectiva econômica, né? Nem territorial, não tenho essa perspectiva. A minha perspectiva é de alguém que nasceu e morou aqui, eu sempre vivi com a água. Então, essa para mim é a característica mais bonita de Morada. O que é Morada para mim é a água. A parte que foi desapropriada, eles desapropriaram com um valor muito pequeno. Mas o pessoal que entrou na justiça, até hoje não recebeu uma porcaria. Aí meu pai vendeu o que ficou, não foi submerso, o que ficou coisa, vendeu para pagar a conta, ficou sem nada. Porque meu pai, com isso, ele perdeu tudo que ele tinha. Então foi uma coisa assim que foi um trauma muito grande. E aí eu cresci, certo, vendo, porque antes um progresso grande, uma produção muito grande na fazenda do meu avô, e de repente aquilo mudou tudo, certo? Aquilo acabou. Você não via mais aquela produção. Você via o quê? As pessoas indo embora, né? Colegas de grupo mudando, indo embora, tanto que a maioria dos meus colegas de grupo foram embora de Morada. Ficaram poucos. Como eu vivi isso e eu sofri isso na pele, então para mim
Para mim é um choque grande, sabe? Muito. Mas hoje, eu acho que hoje, Morada Nova não sabe viver sem essa água. Ela não consegue mais viver sem ela. A gente fala até o seguinte, que essa deflação do lago que acontece de chegar, como chegou o ano aí, a 10%, mais prejudica a Morada hoje do que quando ela veio. Porque hoje nós vivemos em função dessa água.